Olá meus amigos, nessa quinta-feira temos a continuação dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Temos novamente o confronto entre Vasco e Atlético Paranaense, que terminou 2-1 no Campeonato Brasileiro de virada, a vitória do Vasco dentro de casa em São Januário. De novo um replay desse jogo, agora no jogo válido pela Copa do Brasil, no jogo de ida. E temos também o Juventude enfrentando o Corinthians dentro de casa, dentro da casa do Juventude. Na La Liga, no cenário europeu, nós temos o Real Madrid enfrentando o Las Palmas. O Barcelona acabou de ganhar do Rayo Vallecano de virada por 2-1, também saiu atrás do placar, teve que virar. Mais um 2-1 do Barcelona do Hans Flick. E o Girona, que tem tudo para fazer uma temporada bem diferente da temporada passada, a gente vai falar sobre isso, enfrenta o Osasuna. Temos a fase final dos jogos da volta, tanto da Conference quanto da Europa League, mas são muitos confrontos, na maioria das vezes em horários similares. Então, vamos tratar esses jogos como jogos complementares, tá bom? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 29 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento dessa quinta-feira falando sobre Girona, um time de extremo destaque na temporada passada, que terminou o ano passado dentro da área de classificação para a Liga dos Campeões e obviamente criou uma expectativa muito grande. O Girona foi o terceiro colocado, somou 81 pontos no Campeonato Espanhol passado, ficando atrás do Barcelona com 85 e do campeão Real Madrid com 95. Foram 5 pontos na frente do Atlético de Madrid, o quarto colocado. Não era esperado que o Girona tivesse uma temporada tão boa. E como teve, isso obviamente chama a atenção de muita gente. Então o Girona perdeu vários jogadores de destaque. E isso faz com que o Girona provavelmente tenha que passar por uma situação que o Bolonha deve passar e que o Union Berlin já passou recentemente. E é um assunto que eu venho comentando, porque a expectativa criada agora em cima do Girona é muito alta. A maioria dos bons jogadores deixaram o clube porque ele chamou atenção. Ele pode até montar de novo um bom elenco, mas ele vai ter sempre o resquício de estar na Champions. Então você tem aquela questão de ter que produzir tanto quanto na temporada passada no Campeonato Espanhol, o que é difícil de acontecer por falta de jogadores, ou por, às vezes, uma falta de entrosamento com novos jogadores. Você tem que pensar na Liga dos Campeões, que você tem que dar um bom resultado, já que você chegou até ali, e ao mesmo tempo você tem que gerar e gerir a expectativa dos seus adeptos, dos próprios jogadores em si, para que o Girona não entre em parafusos, ao ponto de brigar até contra o rebaixamento. Isso é o que acontece quando uma equipe que não é esperado dela chegar numa posição tão grande, ela começa a chamar atenção. O Dojbjerg, que é o principal atacante, foi para Roma, outros jogadores importantes saíram, se eu não me engano teve um jogador que foi para o Leverkusen, acho que foi o Alex Garcia. Então os jogadores bons, obviamente eles se destacam, eles vão sendo pinçados por outras equipes. E aí o que a gente vai ter nessa temporada são cotações do Girona mais baixas nesse início, mas nem sempre o Girona entregando o que se é esperado dele, É só a gente olhar os primeiros jogos do Girona até aqui. O Girona teve um confronto contra o Atlético de Madrid fora de casa, onde perdeu por 3-0, e um empate fora de casa com o Betis, 1-1. Não é terra arrasada ainda. O Girona pode sim fazer uma boa temporada, mas eu não espero que o Girona repita um G4, como foi na temporada passada. Até acho que o Girona não fica nem no top 10. Posso estar fazendo uma injustiça aqui, posso queimar minha língua no final. O fato é que o Girona tem que gerir muito bem para que ele não olhe só para a Liga dos Campeões e acabe se complicando na La Liga, o que aconteceu com o Union Berlin. O Union Berlin quase foi rebaixado, teve uma experiência, a primeira experiência na Liga dos Campeões, e quase foi rebaixado, Então tem que tomar um pouco de cuidado. Bolonha vale a mesma coisa. Enfrenta o Osasuna, que empatou com o Leganés no primeiro jogo em casa e também em casa venceu o Mallorca. É o primeiro jogo fora de casa do Osasuna e é o primeiro jogo dentro de casa do Girona. Ainda é para mim uma incógnita. Vou marcar aqui como correção de preço. Na temporada passada, o time do Girona venceu as 2 partidas contra o Osasuna, fora por 4-2 e em casa por 2-0. Mas eu estou muito curioso para saber o desempenho do Girona agora, daqui para frente, principalmente jogando em casa. Então, para mim, não vou te indicar nada a favor do Girona. Não acho que você deveria se abraçar ao Girona agora, sem antes ver o jogo. Se você acompanha o jogo no primeiro tempo, tá vendo o Girona amassando, tudo bem, aí você pode se posicionar. Mas só pelo fato de lembrar da temporada passada, não acho que é legal. Espera, de fato, o Girona te dar algum sinal ou fica de fora, Na mesma La Liga, nós temos o Real Madrid jogando fora de casa contra o Las Palmas depois de vencer a equipe do Valladolid. Foi a primeira vitória do
Real Madrid, atual campeão na La Liga, por 3-0. Não jogou tão bem. Não achei que o Real Madrid jogou tão bem. Não achei que o Mbappé jogou tão bem. O Endrick conseguiu fazer algo que se esperava dele, né? Na verdade, eu tô aqui falando para vocês há algum tempo já que do jeito que o Real Madrid tá montado, pode ser que o Endrick não tenha espaço. O Endrick tem uma estrela absurda. O Mbappé não jogou bem. O Ancelotti, para dar um recado também para a imprensa, para a torcida, substituiu o Mbappé pelo Endrick. E o Endrick no primeiro toque na bola, praticamente. Acho que ele sofreu uma falta, ele deu um passe e ele fez um gol. Incrível, né? Com a perna ruim ainda. Então, isso coloca uma pulga atrás da orelha. Tivemos a lesão do Bellingham que vai ficar um mês fora. O Endrick pode aproveitar para aparecer um pouco mais daqui para frente. Mas não foi um Real Madrid que jogou muito bem contra o Valladolid. O time do Pesolano, eu acho que não focou tanto nesse jogo do Real, né? Já sabia que o caminho era quase inegável, né, de uma possível derrota. E agora tem esse jogo contra o Las Palmas fora de casa, a equipe do Real, que na minha humilde opinião não vai mudar muito do estilo que a gente viu do jogo contra o Valladolid. Tivemos na temporada passada, é verdade, um Las Palmas diferenciado. Para quem se lembra, o Las Palmas, principalmente quando jogava dentro de casa, era um time muito chato no início. Depois ele descambou, né? Foram várias derrotas, vários empates, mas jogar contra o Las Palmas no início era muito chato, era muito difícil. O Las Palmas é uma equipe que marcava em quase todo mundo, né? Então, eu não sei se isso vai se repetir. Quer ver? Eu vou colocar o desempenho do Las Palmas aqui no campeonato passado, para a gente ter uma ideia. Deixa eu selecionar a tela aqui para ficar mais fácil. Ó. Esse foi o desempenho do Las Palmas na temporada passada. Deixa eu ver se eu consigo filtrar em casa. Não, ele filtra tudo. Mas olha só como ele teve um comportamento aqui. Ele chegou até próximo do G5, né, como a gente fala, e depois ele acabou caindo aqui para baixo. Caindo para baixo é ótimo, né? Mas esse meio de competição do Las Palmas foi muito bom e justamente foram jogos onde o Las Palmas em casa era um time muito chato. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, se eu consigo clicar para ver mais para frente. Ó, venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Que mais? Fora de casa. Venceu esse aqui é o Getafe dentro de casa por 2-0. Empatou 1-1 com o Cádiz, se eu não me engano é o Cádiz, aquela bandeirinha ali, não tem o nome. Venceu o Villarreal por 3-0. Cadê? Dá para ser melhor, né? Ó, perdeu para o Real Madrid por 2-1, não foi um resultado tão fácil para o Real Madrid. É difícil clicar aqui certinho, né? 2-0 em cima do Valência, só dando trabalho para time chato. Isso obviamente dentro de casa. O Sassuolo 1-1. Aqui perdeu para o Bilbao em casa 1-1 e depois começou a debandada. Mas dentro de casa era muito chato. Ó, venceu o Celta Vigo dentro de casa. Venceu o Granada dentro de casa. Então é uma equipe e era uma equipe muito chata jogando em seu estádio. Então, com o Real Madrid não jogando tão bem ainda, não estando na quinta marcha e o Las Palmas podendo assustar, a gente sempre tem essa sensação de que dá para esperar o jogo começar. Eu acredito que tudo vai depender do comportamento. Tá? O Las Palmas é uma equipe que na temporada passada jogava de maneira bem reativa, bem agressiva. Então se o Las Palmas de novo decidir fazer um jogo mais reativo, um jogo de velocidade, ele pode sim tentar punir o Real Madrid nos contra-ataques. O problema é que o Real Madrid não tem nenhum tipo de apego à posse de bola. O Ancelotti pode mudar completamente o esquema do time durante o jogo ao ponto do Real não precisar propor. Então o Las Palmas pode ter a bola, e aí quem provavelmente pode ter a transição é o time do Real, onde ele acaba sendo mais perigoso. Tem times que a gente olha, bate o olho e sabe que a equipe é muito mais perigosa contra-atacando do que propondo. Quer ver um exemplo? O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid do Cholo Simeone vai para lá, vem para cá, mas vira e mexe. Quando a equipe está em vantagem, ela é muito mais agressiva no contra-ataque do que quando tem que propor jogo. Então, sinceramente, se o Real Madrid dar a bola ao Las Palmas e contratar, ele provavelmente vai criar mais perigo, né? Mesmo sem o Bellingham. Essa cotação de 1,40, no entanto, ela mexe um pouco com o jeito que a gente vai trabalhar. Porque se o Real Madrid ele der a bola ao adversário ou ele não fizer questão de tê-la, essa cotação de 1,40 ela não é boa para você trabalhar nem no trade, nem no punch. Porque você vai assumir um risco no trade, se você quiser trabalhar a favor do Real Madrid, de estar a favor da equipe que não tem a bola, que está jogando no contra-ataque. E no punch, você vai assumir uma cotação muito baixa pelo mesmo risco. Então, se o Real Madrid optar por não ter a bola, se o Las Palmas quiser cair nessa pegadinha de querer propor jogo, o Real Madrid ele vai ser efetivo no contra-ataque, mas ele não vai te facilitar para trabalhar. Agora, se o Real quiser dominar o jogo de cabo a rabo, mesmo não sendo às vezes tão efetivo e não jogando o seu melhor futebol dessa maneira, o mercado ele vai confiar no Real, ele vai estabilizar o preço e aí você que é um trader pode ter aqui um cenário de exposição até longo, sem perder muitos ticks, tá?
Eu penso sim numa possível vitória do Real Madrid por aqui, mas principalmente falando para você que é um punter, que vem trabalhar numa casa de aposta, eu não pegaria uma cotação do Real Madrid a 1,40, tá? O Las Palmas, ele não é pelo menos não era, né? Na temporada passada um time bobo. Nessa temporada, o time do Las Palmas empatou uma e perdeu uma, sofreu 4 e fez 3, deixa eu ver contra quem que ele jogou. Perdeu em casa empatou em casa com o Sevilha e perdeu fora de casa contra o Leganés. Sofreu gol em todo o jogo. O Real Madrid sofreu gol do Mallorca, não sofreu do Valladolid. Então o Real Madrid fora de casa ainda não venceu. O ambas marcam tá 1,80, não me parece ruim. O problema desse ambas marcam se chama Courtois, que é um goleiro muito bom, mas pensando em gols aqui, com o Real Madrid na frente, eu olharia até para uma possibilidade de 2,5 gols se o gol do Real Madrid for cedo. Agora, um jogo 0-0 ou o Las Palmas na frente não me chama tanta atenção assim para gols. Las Palmas recuado, Real Madrid propondo, mesmo que na minha humilde opinião, o Real Madrid não jogue melhor dessa maneira. Esse back Real Madrid pode ser interessante no trade. Se você é um punter, busca uma cotação mais elevada. Real Madrid perdendo para dupla chance, quem sabe. Real Madrid não conseguindo marcar no primeiro tempo, tentando buscar um gol nos minutos finais, como fez o Barcelona agora contra o Vallecano, tendo que virar o jogo no final. E aí você vai ter uma cotação mais elevada que vai justificar, às vezes, o tipo de risco que você está comprando, tá bom? Subindo agora para a Copa do Brasil, nós temos Juventude e Corinthians. Esse é um jogo que me passa uma sensação, atenção, tá? Uma sensação de que o Corinthians vai tentar se expor o mínimo possível fora de casa, tá? Por quê? Porque o Corinthians sabe que tem uma força muito maior à sua casa, sabe que o Juventude jogando fora de casa não é tão forte, tudo bem, o Juventude venceu o Inter na Copa do Brasil fora, tudo bem, o Juventude empatou com o Fluminense fora de casa na Copa do Brasil, mas eu ainda acho que o Juventude fora de casa ele não desempenha um papel tão forte como faz em casa. Então eu não tô vendo um Corinthians se expondo tanto para tentar levar esse jogo para o jogo da volta, né? É claro, o Corinthians tem condição de punir o Juventude caso ele se exponha demais? Tem, no contra-ataque. Tem suas dificuldades técnicas ali com Pedro Raul e Yuri Alberto? Também. O corintiano fica, né, de cabelo em pé com esses caras. Mas tem condição. Só que, na minha opinião, jogando em casa, o Juventude é muito mais forte. Então, para mim, eu vejo um valor nessa cotação do Juventude empate anula, tá? Eu não acho absurdo pensar no Juventude vencendo esse jogo, talvez por uma vantagem mínima. 1-0, 2-1. Mas o Corinthians deve fazer de tudo para tentar levar esse jogo para casa, né, para sua arena. Para mim, com essa cotação alta do Juventude, eu vejo alguma vantagem aqui nesse empate anula. Quem sabe até numa dupla chance do Juventude, tá? Pensando nesse cenário de o Corinthians se expondo pouco, eu não duvido de um under 2,5, que está próximo de 1,50. Também pensava isso sobre Juventude e Fluminense, o jogo foi 3-2, completamente fora da casinha. Se eu tivesse que fazer, eu não fiz aquele under, não trabalho under, mas se eu tivesse que fazer, talvez eu fizesse de novo, tá? Que eu não esperava mesmo. Mas nesse jogo contra o Corinthians, eu também vejo uma situação onde o Corinthians não tem muita arma ofensiva para ficar se expondo tanto, não deveria se expor tanto fora de casa porque sabe que decide em casa. Então, na minha opinião, é um jogo com tendência de ser mais under, e eu não duvido nem um jogo para um gol, no máximo 2, ou quem sabe até um empate, né? Um 0-0. Então, para mim, eu trabalharia com isso. Trazendo os dados do Brasileirão para a mesa, né? O Juventude em casa venceu 6 de 11, o time falhou em marcar em apenas 9% dos jogos, 64% das partidas ele saiu na frente, marcou 17 gols em casa e sofreu 8. O time do Corinthians venceu uma partida fora de casa no Brasileiro, que foi contra o Bahia. É claro, Corinthians nas Copas, Sul-Americana, Copa do Brasil, ele tem sido muito melhor do que no Brasileiro, mas aqui é um dado do Corinthians fora de casa, tá? Não sai tanto na frente do placar, falha muito em marcar gol e acaba sofrendo com frequência. Por isso que eu acho que esse empate anula ou esse dupla chance do Juventude não me parece ruim, tá? O time do Juventude é muito mais efetivo, precisa praticamente de 3 vezes menos finalizações no alvo do que o Corinthians para fazer um gol. O primeiro tempo do Juventude é mais efetivo em relação a gols marcados e menos gols sofridos. E o segundo tempo tem bem menos gols sofridos, quase 3 vezes menos, né? E bem mais gols marcados. Então o Corinthians tem sim a sua grande deficiência na parte defensiva, tá? Por isso, acho que é um jogo pra gente ficar de olho numa correção de preço se você é um trader, mas eu não duvido desse favoritismo do Juventude. Eu até acho que se essa cotação fosse um pouco mais baixa, ela não seria nada estranha, tá? No mesmo horário, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. A gente teve um jogo agora dessas equipes. Eu acho que o time do Cap ele poupou algum jogador, eu não tenho certeza, tá?
Não tenho certeza absoluta. Eu acho que o ataque foi completo. Enfim, vou supor que foram os dois completos. O que a gente viu nesse jogo? Eu assisti um pouquinho. O Vasco com poder de reação de novo. O Vasco tem poder de reação, virou contra o Criciúma, acabou tomando empate no final, virou contra outras equipes, tem um poder de reação legal. E um Atlético Paranaense sendo agressivo e muito perigoso no contra-ataque, como já foi contra outras equipes. Se tratando naquele primeiro jogo do Brasileiro, né, da trinca que eles vão fazer agora, um jogo de uma competição que talvez não seja tanto o foco do CAP, o Atlético Paranaense foca muito mais nas Copas, tá na Sul-Americana e tá na Copa do Brasil, eu acredito que o comportamento do CAP vai ser ligeiramente diferente. Eu não acho que o Atlético Paranaense vai ser tão agressivo como foi nesse jogo do Brasileirão. Acho que ele vai ficar mais resguardado, tentando não sofrer gol e tentando aproveitar os contra-ataques para poder matar, assim como fez no jogo do Brasileirão, nos contra-ataques, mas se expôs um pouquinho a mais do que é normal, né? Porque não era um jogo de Copa. Agora é um jogo de xadrez. Ele sabe que o gol sofrido já é mais complexo, então provavelmente ele tende a ser um pouco mais defensivo. O Vasco já viu que o caminho pode ser pelo alto, né? O Verratti conseguiu o gol no final de cabeça, a zaga do Atlético Paranaense estava postada, mas acabou se complicando, e o time do Vasco pode ter essa expectativa, né, de utilizar as bolas aéreas contra uma defesa fechada. O que, obviamente, quanto mais alto as linhas do Vasco tentando buscar a bola parada, mais oportunidade de contra-ataque para o Atlético Paranaense. Eu não vejo esse jogo tão under como o jogo do Juventude com o Corinthians. Eu acho que esse jogo tem, de novo, um potencial para ambas marcas, mesmo sendo de Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense vai jogar provavelmente um pouquinho mais fechado, mas ele deve usar com mais força ainda os contra-ataques, né? O Vasco sabe que não dá para ficar cozinhando esse jogo no banho-maria, não dá para ficar com medo de atacar, porque se deixar para decidir lá, vai ser muito complexo. Jogar na casa do CAP é muito chato, muito difícil, principalmente um jogo de Copa. Então o Vasco tem que fazer o resultado aqui. E essa exposição do Vasco gera contra-ataque para o CAP. Então não duvido desse ambas marcam e de um jogo para pelo menos 2 gols. Com essa cotação aqui eu não gosto, mas uma cotação um pouco mais elevada me parece sim interessante. Puxando já o jogo do Vasco, né? O Vasco venceu o Atlético Paranaense agora fora de casa e chegou a 7 vitórias em 12 partidas. E o time do Atlético Paranaense, que perdeu o jogo agora para o Vasco, tem 4 vitórias fora de casa. A sequência do Vasco em casa é muito forte, é verdade, né? Então, se a gente olhar aqui para a cotação do Vasco nesse momento a 2,25, talvez o empate anula do Vasco também não seja uma aposta tão ruim. O grande X da questão aqui é, eu vejo o Atlético Paranaense sendo muito mais perigoso no contra-ataque do que o Corinthians. Por isso, talvez, esse empate anula do Vasco seja mais perigoso. E eu prefiro trazer esse jogo para ao vivo e não criar tanta expectativa assim nessa vitória do Vasco, tá? Porque o empate para o Atlético Paranaense não é um resultado ruim. Outra coisa, e vou falar aqui simultânea dos dois jogos. Deixa eu só dar uma olhada aqui no comportamento do Vasco em relação a sair na frente do placar, ó. Nem sempre o Vasco sai na frente. 50%, o Atlético Paranaense sai bastante na frente do placar. E no Brasileirão foi assim, né? O Vasco falhou pouco em marcar, teve quase o dobro de gols marcados, mas também sofreu mais gols por aqui. O time do Vasco precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, a gente já viu isso. E o segundo tempo das duas equipes é bem mais agressivo, bem mais over, né? Bem mais espaçado. Só que, aí já concluindo o assunto, como é um jogo de ida, não há necessidade da equipe que está perdendo, se é que vai ter alguma equipe perdendo, se expor tanto, a não ser que seja o mandante. Então, por exemplo, o Juventude atrás do placar. O Corinthians, ele não foi para a casa do Juventude para poder se expor. Porém, se o Juventude estiver atrás do placar, o Corinthians pode ter um pouco mais de alívio para poder contra-atacar, porque o Juventude vai para cima. Ele sabe que não dá para deixar para o jogo da volta em Itaquera para tentar reverter uma situação. A mesma coisa vale para o jogo do Vasco. O 1-0 para o Vasco não muda muito, não faz com que o jogo seja tão aberto, seja tão over, não dá um potencial de abertura tanto para esse jogo. Porque o Atlético Paranaense sabe que é uma desvantagem, mas não é o fim do mundo. Dá para reverter na sua casa. Agora, o 1-0 para o Atlético Paranaense faz com que o Vasco tenha que ser mais agressivo, porque ele sabe que decidir fora vai ser muito difícil. E se estiver 1-0 para o CAP talvez se sinta mais leve para contra-atacar ainda mais. Então, o potencial de gols nesses dois jogos, ele começa com uma possibilidade do visitante abrir o placar. E a outra opção seria o mandante fazer 2 gols, que é o que a gente usa de praxe, né? Porque 2-0 para o Vasco e 2-0 para o Juventude, você já olha para o visitante e pensa, poxa, se ele não sair para o jogo, a situação vai ficar complexa no jogo da volta, né? Então, esses são os cenários potenciais para gols. O time da casa marcar 2 gols cedo ou o time visitante sair na frente. E são 2 times que podem explorar o contra-ataque, mas eu acredito num contra-ataque mais perigoso do Atlético Paranaense do que do Corinthians, tá? Para mim, são 2 mandantes que podem vencer, na minha opinião,
mas essa cotação do Juventude mais elevada me faz olhar com mais carinho para essa dupla chance ou esse empate nula do Juventude. O lado do contra-ataque do Atlético Paranaense me assusta um pouquinho. Vamos montar os nossos jogos complementares? Bom, na Conference League, que é uma carambada de jogos, eu vou puxar alguns jogos aqui pra gente acompanhar, tá? Lembrando que são jogos da volta. Olha só. O Chelsea enfrenta o Servette fora de casa, tendo que ganhou em casa por 2-0. É muito provável que o Chelsea leve um time alternativo aqui. Afinal de contas, ele tem o jogo contra o Crystal Palace depois e o foco do Chelsea é a Premier League. Mesmo com um time alternativo, eu não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Quiçá até 3 gols, porque o Servette vai para cima com tudo. Então vou deixar aqui uma opção para o jogo para gols. Deixa eu dar uma olhada em outra opção aqui, ó. O Vitória venceu o Zrinjski por 3-0. Também é um jogo com uma possibilidade de gols no jogo da volta. Deixa eu já marcar aqui também. Se a gente for pegar todos esses jogos, a gente vai ter vários jogos extras, né? Mas você pode procurar aqui, ó. Por exemplo, o Bran. O Bran venceu o jogo em casa por 2-0, fora de casa tem a opção de contra-atacar. São todos esses jogos que eu levaria para uma situação de gols, tá? Então, você tem essa opção de selecionar essas equipes. O Panathinaikos, que é uma equipe que a gente conhece, perdeu para o LAN fora de casa, agora tem que reverter a situação, mas é um gol só de desvantagem. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó, Copenhaga, mesma coisa, situação para 2 gols, no mínimo, né? Então, segue essa situação aqui que eu acho que vai ser interessante. A Fiorentina foi 3-3 com o Puskás. Puskás Academy. Já é um jogo que fora de casa, não sei se vai ser tão aberto como foi em casa. Jogo alemão aqui do Heidenheim contra o BK Häcken. 2-0 para o Heidenheim lá na casa do Häcken. Agora em casa o Heidenheim não precisa vencer. Será que vai ser um jogo tão aberto assim? Então, utiliza mais ou menos esse conceito. Na Europa League, a gente já tem aqui alguns times mais conhecidos, ó. O Ajax pega o time polonês do... Eu sempre falo Jagiellônia, mas eu tenho certeza que tá errada a pronúncia. Quer ver? Jagiellônia Pronunciation. Jagiellônia, tá. Então não era tão diferente. Não é Jagiellônia, é Jagiellônia. Tá, então é Ajax ou Ajax e Jagiellônia. Tá sempre aprendendo. 4-0 na Polônia, 4-1, né? Na Polônia pro Ajax. Jogo da volta, claro, o Jagiellônia, que a gente aprendeu agora, vai para cima. Então, pelo menos 2 gols aqui pode ser interessante. Claro que a cotação vai estar esmagada, você busca uma cotação mais elevada. O time do Braga venceu o Rapid Viena fora, mas foi em casa, mas foi por um gol de diferença só. O Hort, da Escócia, foi 1-0 para o Pilsen. Steaua Bucareste, 1-1. O Anderlecht, 1-0. Time do Molde, 1-0. Ludogorets, 4-0, aqui ó, mais uma opção. O Ludogorets fez uma vantagem enorme em casa, joga fora, o time do Petroclub vai para cima, vai dar espaço, também uma possibilidade de jogo para gols. Procura mais ou menos esse contexto que eu acho que fica legal, tá? Primeira divisão do Chile, Colo-Colo, opção para jogo à noite, e o Palestino, são 2 jogos para a opção noturna. Copa do Equador tem o Del Valle. Não sei que pé que está essa Copa do Equador, se está muito cedo, se está muito tarde, em relação à fase. Tem o Olímpia no Campeonato Paraguai. Arábia Saudita joga o Al-Ittihad. O Al-Ittihad que venceu o primeiro jogo da temporada, junto com o Al-Hilal e o Al-Nassr. O Al-Nassr já venceu 2, então também dá para ficar de olho aqui no Al-Ittihad. Clausura do Uruguai tem o Nacional contra o Liverpool, também é um jogo cabível aqui de se acompanhar. Eu acho que é isso. Para essa quinta-feira, meu foco vai ser na La Liga e na Copa do Brasil, o complemento da Conference da Europa League fica ali de acordo com as oportunidades durante o dia. Se não tiver tanto num jogo, dá para trazer um jogo da Europa League, principalmente com um pouquinho mais de liquidez para a gente poder acompanhar. Beleza? Vou ficando por aqui, o link do Radar Esportivo está aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, né? Também vou deixar aqui embaixo o link do meu curso para você aprender um pouco mais sobre trade, link da minha parceira Betfair para você abrir conta, tem bônus de boas-vindas exclusivo para quem é do exchange, né? Um bônus que eu lutei muito para vocês terem. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.